Se a sua saúde não anda lá essas coisas, você precisa conhecer o nosso programa de 28 dias, o Renova 28, onde a gente vai fazer uma restauração do seu corpo em 28 dias. Na primeira semana, vamos cuidar do seu intestino, melhorar a digestão, a absorção, nutrientes. Segunda semana, nós vamos fazer um detox hepático, ajustar todo o funcionamento do seu fígado, limpar a toxina, ajudar a ele, fazer com que ele trabalhe de uma forma que ele deveria funcionar. Na terceira semana, a gente vai cuidar do seu mental, das suas emoções, da sua ansiedade, do estresse, da forma que você lida com o estresse, melhorar o seu sono e ajustar tudo o que precisa aqui em cima. E por último, no finalzinho, a gente vai ajustar o funcionamento hormonal do seu corpo, melhora da função da tireoide, do pâncreas, ajuste da insulina, melhorar a libido e todos os seus hormônios sexuais. Você precisa conhecer o Renova 28. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Montese. Hoje é dia da gente fazer uma viagem pelo intestino. Você vai aprender mais e você vai conhecer melhor seu intestino do que uma endoscopia, uma colonoscopia, do que qualquer outra coisa dessas aí. Você vai aprender bastante sobre o seu intestino e você vai aprender principalmente a dar valor para o seu intestino, porque a gente não sabe o quanto o intestino é importante na nossa saúde, nos nossos pensamentos, no nosso desespero, na nossa compulsão, na nossa ansiedade, na nossa tristeza, na nossa felicidade. Então, para você conhecer o intestino, você precisa entender, né? E às vezes a gente come, hoje a nossa relação com a comida está tão triste, porque a gente está simplesmente enfiando caloria para dentro, sem saber o que é nutriente, sem saber o que é digestão, sem saber o que cada coisa participa. Tudo tem a sua participação, né? A boca tem função, o estômago tem função, o esôfago, tudo tem função dentro do seu corpo. E é legal que você conheça para que você saiba o que você pode fazer para melhorar, né? E para você deixar de ser uma pessoa enfesada, né? Tá aqui, já estão falando laxante, não adianta, gente. Vou ensinar vocês aí a fazer o seu intestino funcionar e você se conhecer de uma forma bem legal. Então vamos lá. Primeira coisa do nosso episódio que eu queria que você entendesse é por que você come, por que a gente come, né? E isso tem mudado muito a nossa relação com a comida. Comida hoje virou recompensa, comida hoje virou prazer, comida hoje virou comemoração, virou evento social, domingo em família, comida virou tudo. E não deixa de ser, óbvio, comida é prazeroso, comida é bom. Mas se a gente voltar para o lado básico da alimentação, você precisa entender que comida é energia. Quando as pessoas entendem que comida é energia, e eu tento trazer isso para todo paciente meu, você começa a ter dimensão das suas doenças. Por quê? Porque a maior parte das doenças do mundo atual se relacionam com um excesso de energia e um baixo gasto calórico importante e progressivo. Então, por que a saúde está deteriorando? Deteriorando porque a gente está comendo, comer está bom, comer está fácil, comer está para algumas pessoas, o único prazer da vida é comer, e ao mesmo tempo que gastar está ficando raro, né? Então, gastar caloria hoje, tem gente caminhando 10 minutos e chegando a fazer só isso por dia. A balança não fica legal, a conta não fecha e você vai pesar para a doença, porque o nosso corpo, quando a gente fala de energia, ele vem de uma escassez, ele vem de um metabolismo de estoque. Tudo que você dá para o seu corpo, ele estoca, ele guarda, e se você der muito, ele vai guardar muito. E aí a parte da sua doença, inflamação, vai ficar ali. Então, eu gosto que todos os meus pacientes, seguidores, ouvintes do podcast, que vocês entendam que toda vez que você vai comer, você precisa olhar para o seu prato e entender que aquilo é caloria. Aquilo não é só prazer. Claro que o prazer faz parte, o social faz parte, mas se você pega mais um prato, você está comendo mais caloria. Se você escolhe uma sobremesa, você está comendo mais caloria. Se você escolhe um bife empanado e frito, você vai comer mais caloria. E tudo tá junto aí, né? Alguns alimentos, pessoal, é importante também vocês terem noção que alguns alimentos são difíceis se você colocar na sua vida. Vão trazer mais prazer do que o normal. O crocante, por exemplo, traz muito prazer, porque lembra da nossa evolução, não tinha nada crocante na natureza.
O crocante veio para fazer um boom no seu cérebro. Tudo que é crocante é prazeroso demais. Pega o amendoim, pega o salgadinho, pega qualquer coisa que faz crack, 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 até mesmo o bis, né? Vai comer um chocolatinho, por que o bis faz crack? Porque você não consegue, é impossível comer um só. Porque é crocante. Os realçadores de sabor, o glutamato monossódico, aquilo mexe na sua cabeça, vai te dar mais compulsão, você vai acabar comendo um pouquinho mais, né? Por que o salgadinho, o Doritos, essas coisas é tão compulsivo? Porque tem muito glutamato, né? Por que os industrializados são difíceis de lidar? Porque tem muito glutamato. A frutose, lembra que a fruta, na evolução a gente só tinha fruta em uma estação do ano. Hoje a gente tem fruta o tempo todo, em todos os lugares, em todos os locais. Por isso que o suquinho de fruta, a frutinha, também vicia. A frutose, nós fomos feitos para receber frutose uma estação do ano e exatamente para se preparar para o inverno. Então, o outono vinha com a fruta para que você tivesse essa capacidade de estocar. Então, a frutose também tem um efeito de depósito muito grande, ele vai ficar estocado. Os alimentos industrializados têm aquela grande combinação de gordura e açúcar, né? Que nada na natureza tem essa combinação. O que é importante você entender? Ou o abacate que é rico em gordura, ele não tem gosto de nada. A banana que é doce, tem gosto de açúcar. Nenhuma fruta mistura os dois nutrientes, né? Por isso que quando você come abacate, você quer pôr mel, você quer pôr açúcar. Exatamente para fazer essa combinação que tudo hoje tem. Então, quando você pega uma bolachinha recheada, aquele negócio esquisito, que tem uma embalagem bonita, né, mas não tem cheiro, não tem nada, o negócio é esquisito, você come e fala, meu Deus, que coisa gostosa, por que eu vou comer um pacote inteiro? Porque essa combinação gordura e açúcar não existe na natureza. Na natureza ele só vai entregar um macronutriente de cada vez. Então isso é legal, olha quanta informação você entendeu aí e isso te ajudou a compreender algumas escolhas alimentares. Agora a gente vai falar do processo digestivo realmente em si. Por quê? Porque além das calorias que você come, o nosso intestino, gente, ele é quilométrico, ele é lindo, ele é grandão, ele é enorme, você tem um monte de alça intestinal, você tem o intestino que começa lá na boca, desce no esôfago, passa no estômago e vem fígado, né? Vem bile, vem pâncreas, vem todo o intestino delgado que é gigantesco. Vem o cólon ascendente, transverso, descendente, tem o reto, tem uma mangueira enorme, alguns metros de intestino, para que você consiga digerir e extrair bem cada nutriente do alimento. Então, quando você pega um pão é farinha, e o pão você no estômago já acabou a digestão do pão. Eu brinco que algumas coisas, né, assim que a gente sai do estômago, a gente tem o duodeno, que é o início do intestino delgado, e ele faz um formatinho de C, e ele tem mais ou menos aí 12 polegadas, né, se eu não me engano, 20 e poucos centímetros, 25 centímetros. Esse nome mostra essa curvinha, e hoje a gente tem muita alimentação que a gente fala que é alimentação de duodeno, porque passou do duodeno já acabou. E aí você deixa todo o jejum, todo o ilho, todo o cólon sem nada para fazer, porque o açúcar, né? O pão, você já pescou com pão, né? Eu gosto sempre de contar, pega o miolinho de pão, bota no anzol, joga na água, dá 2 segundos, você tira, o miolinho já acabou o miolo de pão. Por quê? Porque dissolve com muita facilidade. A mesma coisa acontece no seu intestino. Então, se você pega lá um cafezinho, um pãozinho, como pãozinho na chapa de manhã, aquilo é alimentação de duodeno. Passou o duodeno, já não tem mais nada. Só que qual que é o grande problema? Você prepara todo o seu intestino para receber comida. Porque quando você come um pão, o seu corpo entende o quê? Opa, tá vindo caloria, tá vindo açúcar, uma quantidade grande de açúcar. E olha que interessante como a falta de conversa entre boca e cérebro evolui com a maioria das doenças que a gente tem. Por quê? Porque quando você come o pão avisa o seu cérebro assim, ó, chegou muito açúcar e muito rápido. Então, acelera aí no processo digestivo, libera bastante. Libera bastante ácido, libera bastante bile, libera bastante suco pancreático, prepara para fazer a digestão. Só que chega nada, chega um vazio, chega um farelo que acabou em 2 segundos, 2 minutos, já acabou sua digestão. E aí aquele excesso de ácido vai ficar lá parado, esperando alguma coisa. Ah, mas por que eu tenho dor de estômago? Será que é porque a sua alimentação está péssima? E aí quando você come um pão, em 2 segundos acabou a digestão, 2 minutos você fez a digestão, e os outros 60, 90 minutos fica cheio de ácido lá no seu estômago. Será que é isso?
Olha como começa a fazer sentido. Por que que macarrão dá tanto refluxo? Porque pão, bolo, né? Comer o bolinho à tarde, tomar um café, não é possível que vocês não tenham refluxo, gente. Eu tenho imediatamente. Se você me oferecer à tarde um bolo e um café, é garantia de refluxo. Outra combinação para mim que assim, é pedir para ter refluxo é o tal da coxinha com café, que eu não sei quem consegue comer isso 8 horas da manhã, que eu chego a tremer vendo isso em alguns lugares que eu vou. A pessoa manda um cafezão e uma coxinha frita. Se eu comer isso na terceira mordida da coxinha, eu já tenho refluxo imediato, já começa. Opa, já tá queimando, já tá ruim, já tá voltando. Não tem jeito, gente. É uma alimentação completamente desproporcional ao seu sistema digestivo. Então comece a entender, comece a entender que você precisa de nutriente. A gente come para ter nutriente. Eu tenho 2 filhos, gente, de 7 e 5 anos. E eles olham para mim e falam, papai, isso aqui deixa forte, isso aqui tem nutriente. Meus filhos começam a ter noção. Meus filhos já têm noção o que é vitamina, o que é mineral, o que é... Por quê? Porque se você... Tem um monte de marmanja aí, 30, 40, 50 anos, que hoje come sem saber o que está comendo. Ontem me mandaram uma pergunta na caixinha e falou assim, doutor, se eu comer fruta, eu posso comer fruta no jejum? Então, assim, você começa a compreender o quanto realmente falta informação para as pessoas, porque ela não consegue nem entender se jejum é comer. Não, jejum não é não comer, não pode comer nada no jejum, senão você não está em jejum. Né? Então, realmente, aí até uma seguidora me mandou e falou assim, Bruno, é importante você deixar claro, porque às vezes as pessoas não entendem. Se ela tem dificuldade de entender o que é caloria, o que é alimento, imagina a gente detalhar o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, né? O que é índice glicêmico. Eu sei que muitos de vocês sabem, mas tem muita gente também que não tem a mínima noção do que está comendo. Então pega um prato que come só carboidrato. Eu atendi esses dias um atleta, um cara que treina bem, forte, querendo ganhar massa, com noção, ele montou a dieta, e quando eu olhei a dieta dele, eu falei, cara, não tem proteína na sua dieta, você tem só carboidrato. Como é que você quer construir o músculo se não tem proteína? E isso alguém que tem conhecimento, que consome, que estuda e que faz. Então, conhecimento nunca é demais, gente. Cerque-se de conhecimento, porque nunca vai te fazer mal. Se você pegar um dia e escutar aqui eu falando a mesma coisa, que legal, pelo menos você já sabe. Porque tem muita gente que não sabe. Então, se você tem o privilégio de escutar uma coisa e já saber, parabéns. Mas nunca considere que você saiba tudo. Ninguém sabe tudo. Então, seja humilde o suficiente para escutar, para aprender, porque às vezes a forma que uma pessoa fala, a forma que uma pessoa te entrega uma informação, é uma forma que você consegue compreender de uma forma melhor. Eu estudo intestino há um bom tempo. Todo dia que eu pego uma coisa nova, eu pego um livro, eu pego alguma coisa falando, eu falo, opa, outra visão. E quando eu faço em mim, né, quando eu testo em mim as mudanças, eu vejo que é outra coisa ainda. Então, tem tudo, a prática tem uma imensidão de diferença da teoria. E a gente começa a ver que realmente você pode ler tudo, mas cada hora que você lê, você aprende mais, e cada hora que você faz, você aprende um pouco mais. Então, vamos dar início ao nosso intestino, e tudo começa lá na boca. Por quê? Porque o intestino é uma mangueira, gente. É uma comunicação da boca ao ânus. É uma mangueira. Então, quando você vai lá no jardim, regar o seu jardim, e a mangueira dobra, você não fica com raiva? Fala, meu Deus, raiva que não sai água aqui, porque uma puxadinha errada dobrou. O intestino é a mesma coisa. Se você errar em qualquer pedaço da sua digestão, você vai ter consequência lá no final. Ou não vai sair, ou vai sair água, ou vai sair tudo errado, né? E aí você vai desandar realmente todo o seu processo digestivo. Então, tudo começa na boca. A saúde começa na boca. Você quer ver se uma pessoa tem saúde? Olhe para a boca dessa pessoa. Olhe para os dentes, olhe para a boca, olhe para a cor da boca, para a saúde da língua, para a hidratação. Se tá ruim ali, meu Deus do céu, para baixo, esquece, vai estar péssimo, né? Então, a nossa boca ela tem uma função muito importante, que é a questão da mastigação. Guarde essa informação. Intestino, estômago não tem dente. A única parte do seu intestino que tem dente, que tem a capacidade de quebrar, é a sua boca. E hoje a gente está usando a boca para quê, né? Para falar mal, para falar coisas inúteis, e a gente está até mesmo na refeição distraído, conversando, sem mastigar, uma garfada, uma engolida, uma garfada, uma engolida. Se você não mastiga, não tem nada lá para baixo que faça o processo do dente. Não tem, não tem. Então, tudo que não é mastigado fica mais tempo parado no seu estômago, mais tempo parado no seu intestino, funciona menos, tá? Então, tudo que você não mastiga, você sobrecarrega o seu intestino.
Posso te garantir que uns 60% das doenças, das queixas intestinais têm relação com a falta de mastigação. Eu tenho dificuldade de mastigar. Por quê? Porque a pessoa que é mais acelerada, ela é mais ansiosa, ela lembra de mastigar depois que ela engole. Então ela mastiga 2 vezes, ela engole e fala: ai meu Deus, era para eu ter mastigado mais. Quem sabe na próxima? Bom, Jefferson, quem sabe na próxima? Aí você vai, mastiga, dá 3, 4 mastigadas, aí essa foi melhor. Na próxima você já errou de novo. Então, muito cuidado com isso. Hoje, depois que a gente engole, a gente lembra, nossa, eu deveria ter mastigado um pouquinho mais. Se não mastiga, vai sobrecarregar. Outra parte é que o carboidrato é digerido já na sua boca pela amilase. A amilase salivar. Sabe a saliva? A gente produz 800 ml de baba por dia. Você fala pra caramba, sai muita baba ali da sua boca e você fica engolindo saliva o dia inteiro. A saliva, ela é rica em amilase e ela começa o nosso processo digestivo quebrando carboidrato. Então lembra lá do pão, que é só carboidrato, é só farinha? Na boca você já está digerindo seu pão. Se você deixar o pão parado na boca, você já fez a digestão. Só que você estimula, porque o seu cérebro ele não distingue a quantidade que você está comendo. Se chegar a caloria, você inicia um processo digestivo. Por isso que no jejum, por exemplo, a gente orienta até não mascar chiclete. A pessoa fala assim, mas não posso comer chiclete sem açúcar? Não, porque você estimula o processo digestivo. Se você está mastigando, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro avisando que vai chegar a comida. Gente, isso eu tinha, sei lá, 8 anos, 9 anos. Eu lembro até hoje dessa cena. Uma diretora entrou na sala e estava falando alguma coisa de chiclete, todo mundo comendo muito chiclete. Uma diretora, ela entrou e falou, gente, eu tinha 8 anos, chiclete não faz bem. Chiclete você avisa para o seu cérebro que ele vai começar um processo digestivo, então faz mal para o seu estômago. Eu falei, nossa, faz sentido. E desde então, muito raro eu pegar um chiclete. Se eu quero alguma coisa, vamos lá, hálito, essas coisas, eu pego bala, geralmente. Então, chiclete é muito difícil eu usar, porque realmente não faz sentido nenhum. Você vai mostrar para o seu cérebro, você vai ficar lá 10, 20, 30 minutos mastigando, mostrando assim, produz ácido, produz, e não chega a nada. Esse ácido vai comer o seu estômago. Então, depois que você, com muita calma, mastiga, a língua tem uma função de empurrar o alimento, né, de amaciar o alimento e tudo, e mastigação, e amilase, você engole. Depois que você engole, ele passa pelo esôfago. O esôfago é apenas um órgão de condução. Ele comunica a boca ao estômago. E o estômago, sim, começa o nosso grande processo digestivo. Por quê? Porque o estômago é a nossa grande bolsa ácida. Acidez é tudo, gente. Se você perde a acidez estomacal, você perde a sua saúde. Você envelhece, você fica mais doente, a sua pele piora, os seus nutrientes pioram. E quem que tem muito pouco ácido? Os idosos, né? Percebam como a saúde digestiva do idoso piora conforme ele passa. Toda pessoa depois de 60 anos, ela tem uma péssima digestão. Mas é bom. Não, se você conversar bem, se você perguntar bem, você vai ver que essa digestão não é tão boa assim. Essa digestão, ela tem falta de ácido. E geralmente tem problema dentário associado, né? E você vê que assim, o idoso ele come pouca proteína, né? Você começa a perguntar de carne para o idoso, é um bifinho no almoço e olhe lá, né? O resto da alimentação é um pãozinho, é uma torradinha, é uma sopa, é basicamente isso. Por quê? Porque não tem dificuldade digestiva. A acidez estomacal, ela tem uma função de sobrevivência muito importante, que é a questão de bactéria, né? Então, se você come um alimento contaminado, você não fica doente porque seu estômago é ácido e neutraliza, mata essas bactérias. Só que também tem uma participação importante na questão da proteína, porque sem ácido não tem quebra de proteína, tá? A proteína, a fibra muscular, ela é de difícil quebra. Então você precisa dessa acidez, né, para quebrar essas ligações proteicas para que você consiga não só digerir, como principalmente absorver os aminoácidos. Então todo idoso tem deficiência de aminoácidos. Então todo idoso faz bem suplementar aminoácidos, suplementar às vezes proteínas, suplementar colágeno. Todos vão ter problema disso aí. Lembrando que o estômago ele tem uma válvulazinha que chama piloro, que é uma válvula muito interessante, e o piloro ele é muito exigente. O piloro ele só abre quando o alimento tem milímetros de tamanho, né? O alimento ele precisa estar, não lembro ao certo, 4 milímetros, alguma coisa assim.
mas ele é muito exigente. Então você que pega um bifão, dá 2 mordidas e engole, tipo o meu cachorro, essa carne fica parada no seu estômago aí por horas, horas, horas e horas. Por quê? Porque enquanto você não melhorar, enquanto você não fizer essa digestão, ele não abre. E aí depois que ele abre, ele passa para o duodeno. Lembra que tudo que fica parado no estômago regurgita. Então tem muita gente que, por exemplo, tem refluxo. Por quê? Porque ele mastiga tão pouco que a comida fica parada no estômago e fica regurgitando, fica voltando, porque fica mais tempo lá. Depois que sai do estômago, ele vai para o duodeno, tá? 12 polegadas do grego. Então ele faz um Czinho e ali entra a papila pancreática, onde entra ali o suco pancreático e o suco biliar, a bile. A bile tem uma função de emulsificar a gordura, que é uma função muito importante. Lembra quando você vai lavar a pia lá, com aquela panela toda engordurada, se você passar a bucha, não gruda tudo, vira uma lambreca aqui só. Se você joga o detergente, opa, soltou tudo. Essa é a função da bile. Então, toda vez que você come gordura, você precisa de uma boa produção de bile. Ah, doutor, eu tirei a vesícula. E o tema polêmico, né? Primeira coisa que você precisa entender é que se você tirou a vesícula, você continua produzindo bile, em torno de 800 ml por dia. Se você tirou a vesícula, você perde o estoque, então você vai perder a capacidade de fazer boa digestão de grande quantidade de proteína. E sim, isso vai ter alguma série de consequências para você, a gente deixa para contar no outro episódio, mas pode ter reação sim. E o pâncreas, ele tem a participação das enzimas pancreáticas, né? Grande participação tanto da digestão de proteína, né? Da protease, da bromelina, tudo isso aí, a bromelina que vem do abacaxi, né? Ele pode ajudar nessa digestão. Então a gente tem protease, a gente tem lipase, a pancreatina, todas essas aí são um mix de enzimas que vão ajudar tanto na digestão de carboidrato quanto de proteína. Então aquela batata que você digere, que você come, quem vai quebrar é o suco pancreático, né? A carne que não foi digerida pelo estômago, né, vai continuar sendo digerida pelas enzimas. Então, o ácido quebra. O ácido, ele solta a proteína e as enzimas quebram em pedacinhos para que você consiga ter os aminoácidos para ser absorvido. Então, passou de pâncreas, vesícula, chega no nosso grande e maravilhoso intestino delgado. O intestino delgado é onde tudo vai acontecer. Quando a comida chega, né, eu por muito tempo operei, cansei de ver tripa na minha vida, se você pegar um intestino delgado e furar um intestino delgado, você vai ver um líquido ali, líquido, tá? Você não vê comida, você não vê mais nada. Não pode chegar comida no intestino delgado. Por isso que uma coisa muito comum dos bariátricos é o quê? É o dumping. O que é o dumping? O dumping é a pessoa que fez uma cirurgia restritiva, o estômago ficou pequenininho, né? O estômago fica do tamanho, o estômago fica 5 centímetros do tamanho dele, 5% do tamanho dele. Então você tinha um estômago que era um sacão, ele vai virar uma sacolinha de lembrancinha de 5% do tamanho dele. Se o bariátrico come rápido, mastiga pouco, essa comida vai descer com muita facilidade, porque lembrando também que ele não tem o piloro. Lembra do piloro lá? O bariátrico, ele tem uma comunicação, ele tem um bypass intestinal. A comida chega no estômago, já no intestino delgado, rápido, de forma rápida. Se ele mastiga pouco, se ele come rápido, se ele come muito, ele tem uma sensação de dumping. Dumping é você ter uma pressão osmótica muito grande dentro do seu intestino fino. Intestino fino não foi feito para ter comida grande lá dentro. E aí você tem um mal-estar enorme, enorme, enorme. Então, quando você fura o intestino delgado, você vê só líquido, líquido esverdeado, líquido esverde amarelado, né? Só tem água ali. E todo o intestino delgado, ele vai ser enorme, ele vai dançando, ele tem um lindo peristaltismo, assim, é uma coisa linda ver o intestino delgado, que ele vai assim, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta, e ele vai empurrando tudo para frente, né? O nosso intestino é muito lindo, gente, ele é feito de ondas peristálticas, por isso que você pode comer até de cabeça para baixo, que você vai fazer digestão, porque aperta e solta. Dentro do intestino delgado, ele é bem grande, tá? Isso varia muito aí, 2, 3, 4 metros, depende de pessoa para pessoa, mas é mais ou menos isso aí. E quanto mais alto é esse intestino, o que a gente quer dizer isso? Quanto mais próximo do estômago, mais ácido é o conteúdo. Quanto mais distante do estômago, menos ácido, mais alcalino, né? Por quê? Porque a bile é alcalina e o suco pancreático é mais alcalino.
Então, as bactérias, elas também crescem nessa proporção. Lá no inicinho, duodeno, jejum, a gente tem pouca bactéria. Lá no ilho, a gente já começa a ter, que é o finalzinho do intestino e a transição intestino fino para intestino grosso. Já o intestino grosso, como ele tem uma outra válvula, né, a válvula iliocecal, essa válvula não deixa essa acidez e as bactérias entrarem. Então a gente tem uma transição muito grande aí, de onde a gente tem pouca bactéria para onde a gente está lotado de bactéria, que é o intestino grosso. Antes de chegar no grosso, vamos falar da principal principal função do intestino delgado, que é a absorção. É ali que mora a nossa vida, gente. A nossa vida não é só na digestão, como também na absorção, porque não adianta você digerir bem se você não absorve bem. E aí a gente tem um monte de alteração relacionada à desabsorção. Então pode ser parasita, você que não faz a desparasitação, pode ser uma SIBO, porque você tem um crescimento bacteriano acelerado. Todo paciente bariátrico tem grande chance de ter SIBO, tá? Que é um crescimento desordenado de bactérias. Por quê? Porque ele tem uma alça que não passa comida. Todo paciente, não só bariátrico, mas uma pessoa que operou um câncer de estômago, ele tem um bypass, né? O que é um bypass? Ele tem um Y. Uma alça passa comida, a outra alça não passa comida. Essa alça que não passa comida, a gente cresce bactéria. Se não passa comida, cresce bactéria. O nosso grande proteção do intestino exatamente é o trânsito intestinal, por isso que a gente come, por isso que a gente evacua, por isso que o nosso intestino funciona diariamente. Isso faz parte da limpeza. Aquilo que você não limpa, fica sujo, então se não passa comida, cresce bactéria. Então pode ser ou às vezes até alguma doença onde você vai ter um atapetamento, né, doença celíaca, qualquer doença dessa aí, onde você vai ter uma alteração. O intestino fino, ele tem umas vilosidades que a gente chama. O que é isso? Ele tem um monte de ruguinhas assim, tá? Ele vai fazendo um monte de vilosidades, microvilosidades. E as vilosidades, elas têm a função de aumentar a área de absorção. Então, quando você pega lá 3, 4 metros de intestino delgado, se você pegasse essas vilosidades e esticasse, ele daria o tamanho de um campo de futebol, para você ter noção quanto é complexo e quanto é bonito o nosso intestino. É lindo para você comer uma bolachinha de manhã, entendeu? Então tem isso tudo, seu intestino é maravilhoso, você pode esticar ele ficar do tamanho de um campo de futebol e você usa 10 centímetros dele comendo uma bolachinha de manhã. Então lembra de mim quando você for pegar um tal do pão na chapa, sem proteína, sem nada assim. Então, olha a importante função de absorção. E aí a gente junta uma alimentação que é ruim, uma mastigação que é ruim, com uma inflamação intestinal pelo excesso de glúten, pelo excesso de leite, pelo excesso de tudo, e aí a gente chega no que a gente está hoje. Saúde zero. E aí a gente vai chegar lá no intestino grosso. Porque se você não digeriu no fino, esquece. O gosto no grosso vai fermentar. Por quê? Porque lá está cheio de bactéria. Tudo aquilo que você não digere, sobra para quem? Sobra para as nossas bactérias do cólon. E aí a gente vai descobrir, tem descoberto, né, cada vez mais, um mundo ali no intestino grosso, que a gente chama de microbiota intestinal ou até mesmo de um microbioma. O que é um microbioma? É um mundo, a gente tem um mundo à parte. Temos aí trilhões de bactérias dentro da gente que sim, envolvem o nosso cheiro, o nosso pensar, a nossa compulsão, a nossa alimentação, os nossos pensamentos. Você já percebeu que você que ama chocolate, como que você gosta de chocolate e você precisa comer chocolate? Então, assim, perceba que tudo aquilo que você tem muito hábito de comer, chega uma hora do seu dia que parece que alguma coisa dentro de você te pede aquilo. Ai, meu Deus, eu preciso comer aquilo. Eu preciso buscar aquilo. Sim, as suas bactérias pedindo açúcar. Se você vive de açúcar, a sua bactéria, na hora que falta açúcar, ela pede açúcar. A gente hoje tem muita relação com síndrome fúngica, né? A gente sabe que tem um crescimento desordenado de cândida aí na maioria das pessoas, homens e mulheres principalmente. Mas aquele desespero por chocolate, por açúcar, vem às vezes da cândida pedindo, né? Então, tudo tem muita relação. A nossa microbiota hoje, ela diz tudo sobre os nossos hábitos, principalmente alimentares, mas elas influenciam também muito no nosso pensamento, na nossa ansiedade, na nossa felicidade, até porque cada vez mais a gente sabe que a serotonina é produzida no intestino, né? Então, começa tudo ali. E aí o cólon tem a grande função de absorver a água. Absorveu a água, vai sair lá o seu bolo fecal. Então, quando você, voltando à cirurgia, quando você
Fura o cólon, né? Abre o cólon, aí sim já tem uma coisa esquisita, né? Já tem uma pasta fecal, né? Já tem sei lá, uma pasta, um cocô mole lá, com cheiro horrível, e o intestino delgado não tem cheiro de nada, tá, gente? Já o intestino grosso, como tem bactéria, como fermenta, a gente já vem aquele cheiro desagradável. Furou a alça intestinal, vazou cocô, você, opa, cólon, cheiro de fezes, né? E a gente já tem isso aí. E conforme ele vai andando, né, o cólon, ele parece uma moldura, ele faz como se fosse uma moldura, conforme vai chegando lá no final, aquilo já vai. Eu cansei de operar intestino, pessoal, de gente constipada. E você vê um monte de bolinha, dá pra você brincar de apertar bolinha assim, ó, igual massinha. Bolinha, 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 fica tudo empelotado mesmo e às vezes até obstrui. Na nossa residência, né, o R1, ele ganha o dom, né, o prazer de quebrar fecaloma, que é uma das piores experiências da sua vida, que é o quê? Você tem que ir lá quebrar com o dedo fecaloma. Às vezes o intestino fica parado há tanto tempo que faz uma bola, uma pedra mesmo, que você não consegue quebrar, tem que bater mesmo e às vezes até operar por conta de um fecaloma tão grande. É claro que não é, né? Isso é mais de paciente acamado ou paciente que usa algum opioide, mas essa sensação é péssima, uma experiência bem ruim, tanto para o paciente quanto para a gente. E aí sim, você vai evacuar, né? Vai vir aquela vontade, por quê? Porque quando as fezes chegam na sua ampola retal, aí vem o reflexo, opa, segura aqui, opa, agora me deu vontade de ir no banheiro. Por quê? Reflexo da ampola retal. O reto é pequenininho, quando chega a fezes no reto, o reto distende, ele manda mensagem lá pro seu cérebro e fala assim, opa, hora de ir no banheiro. E aí você já viu que do nada, opa, peraí, que veio alguma coisa aqui, veio uma vontade aqui, segura, onde tem um banheiro, Isso é porque chegou fezes no seu reto. Aí o reto distendeu e você, opa, deu vontade, preciso ir no banheiro. Isso aí, a gente consegue, né? A gente aprende com a vida a controlar essa sensação, né? Você não faz essa cara para as pessoas, mas criança é muito engraçado, né, gente? Eu vejo muitos meus filhos, quando eles estão, eles param, eles arregalam o olho assim, papai, banheiro. Eu já sei, opa, chegou coisa aí no reto, vambora, porque senão não vai. E aí um recado muito importante para as pessoas constipadas, por quê? Porque quando chega as fezes no seu reto e ele distende, se você falar assim, não, agora eu não posso, agora eu tô gravando um podcast, segura, você tem uma contração retrógrada. E aí você joga o bolo fecal lá pro cólon de novo. E você já percebeu que às vezes você quer ir no banheiro em algum lugar, não consegue, passa um pouco, a vontade vai embora e depois você esquece de ir no banheiro, às vezes você vai no banheiro 2 dias depois e fala, meu Deus, eu tive uma vontade absurda de ir no banheiro, não fui porque eu não podia, agora tem 2 dias que eu não vou. Então, para todas as pessoas constipadas, a pior coisa que você pode fazer pro seu intestino é não ir no banheiro. Se você tiver vontade e não for, opa, vai desandar tudo e você vai ficar mais, porque você vai fazer uma contração retrógrada, um peristaltismo retrógrado, volta e o seu intestino entende que você não pode ir no banheiro, né? As mulheres, muito disso aí, né? Por quê? Porque tem um trauma de criação muito grande, né? Às vezes as mães colocavam medo, não pode ir no banheiro, não pode ir em qualquer lugar, viajar, por isso que a mulher viaja e trava, não vai no banheiro. Por quê? Porque não pode ter cheiro ruim, não pode ir no banheiro, não pode evacuar perto do marido, né? As questões evolutivas, né? A gente sabe que da questão do homem com a mulher por muito tempo foi muito submissa, né? E aí era isso, tipo assim, não podia ir no banheiro perto do homem, não podia ter cheiro ruim, não podia ter nada. Então, mulher é constipada muito da parte mental. Hoje as mulheres estão mais leves, né? Elas estão ligando menos para isso aí, que bom, né? Porque não faz sentido nenhum. Vamos falar de doenças do intestino, queixas. Ah, doutor, por que eu tenho refluxo? Por que eu tenho azia? Né? Então a gente volta lá no estômago e entende. Mastigação, falta de ácido, comer rápido, comer distraído. Empachamento, às vezes é falta de enzima, o alimento chegar muito grande no intestino. Se você tem muito arroto, fica rotando com frequência, também pode ser muita falta de ácido. As distensões, né? Tem muitos gases, pode ser pelo alimento errado, pode ser por uma desbiose, porque sua população bacteriana está toda bagunçada, pode ser por alguma alteração intestinal. Esse atapetamento que a gente fala, às vezes o consumo de alimento ruim vai te levar, você come muito glúten, né? Semana passada foi o dia do glúten, se você não assistiu o episódio passado, eu recomendo muito, que ficou fantástico do glúten. Mas você pode ter um atapetamento dessa mucosa e você não conseguir absorver, por exemplo, B12. Quantas pessoas aí não absorvem B12? Idoso não tem mais B12. Por quê? Porque tem uma saúde intestinal ruim.
E quando você tem muitos gases, né, gente? Gases é o seguinte, você pode ter gases, mas você não pode ser uma metralhadora. Metralhadora tem alguma coisa errada, principalmente se for uma metralhadora com um cheiro péssimo. Isso é sinal de que a sua digestão não está acontecendo no intestino, está acontecendo lá no colo. E bactéria, quando digere para você, ela te dá 2 presentes, né? A cadaverina e a putrescina. Fede, fede, fede mesmo. Então, você pode até ter gás, mas ele não pode feder tanto. Se feder tanto é sinal que ou você comeu muito, ou você mastigou pouco, ou comeu rápido, ou comeu muita proteína. E vai, porque a proteína, quando ela é fermentada pela bactéria, é isso aí, cadaverina e putrescina. Ou a constipação, né, o enfesamento, né, tá todo mundo enfesado, né, gente? Hoje eu brinquei lá no Stories que o Nylon tava olhando para mim com a cara de quem quer alguma coisa, sei lá o que esse cachorro quer, levei para passear, e, nossa, fez um monte de cocô. Aí o cachorro, lembra disso, né, gente? O cachorro, quando ele faz cocô, ele sai correndo de felicidade, porque realmente quando a gente tem um esvaziamento da ampola retal completo, a gente tem uma sensação muito boa. E todo mundo, alguma vez na vida, já teve essa sensação. Que é o quê? Quando você vai no banheiro e fala assim, hoje foi... Me senti vazio, me senti esvaziado. Isso causa prazer mesmo, tá? E não é sempre que a gente tem essa sensação, mas tem vezes que a gente senta no banheiro e fala, meu Deus, esvaziei por completo, parece que eu tô 1 quilo mais magro. Isso é a sensação do intestino funcionando de uma forma adequada. Se você nunca teve essa sensação, eu sinto lhe informar que tem muita coisa ruim na sua vida. E diarreia que nunca é normal, né, gente? Diarreia nunca é normal. E eu pego muito paciente, doutor, eu tenho 1 vez por semana, 2 vezes aí por mês, é normal, eu sei quando eu como alguma coisa. Não, mesmo comendo errado, não é para ter diarreia. Nunca. Diarreia é sinal de que está tudo errado. Não é o seu cólon tem uma participação importante na formação do bolo fecal. Então, tem coisa errada aí no seu cólon, no seu intestino, na sua digestão e tudo mais. E quando a gente fala de emagrecimento, pessoal, tem relação do intestino com o emagrecimento? Tem muita relação, tá? Eu vejo muito paciente que não consegue emagrecer porque o intestino está ruim, porque falta ácido para fazer a digestão, porque a microbiota está toda bagunçada decorrente de uma alimentação ruim. Hoje a gente sabe que, por exemplo, os 2 primeiros anos do seu filho, se você não cuidar da microbiota intestinal dele dando bons alimentos, você vai ter uma criança com muito mais chance de obesidade. E, gente, tratar obesidade na infância é difícil demais. No adulto já é difícil, imagina a criança que cresce acima do peso. Imagina a criança que cresce comendo mal. Imagina a criança que vive de salgadinho, arroz, macarrão e batata, né? Os pratos hoje nos restaurantes é macarrão e batata. É uma forma, assim, assustadora de ver o quanto as crianças estão se alimentando hoje. Não come fruta, come salgado na escola, almoça macarrão, à tarde um lanche, à noite um pão, né? Então é mais ou menos isso, e você quer que o seu filho tenha saúde ou seja magro depois. Não, ou ele vai ser magro sem saúde, ou ele vai ter uma obesidade. E obesidade na infância, gente, é muito difícil de depois você tratar. Então, a questão do apetite, a compulsão, aquela questão da microbiota, eu tenho desespero por doce, eu como muito, eu como mal, eu não consigo comer bem, eu não tenho uma boa relação com o alimento, isso tudo está lá na sua microbiota. A Márcia falou aqui, escutei um médico dizer que a morte começa pelo intestino. Não, a morte começa pelo garfo. Tem até uma expressão muito legal que fala que estamos cavando a nossa própria cova com os nossos garfos. Então, você está cavando a sua cova, onde vai o caixão, com o garfo que você escolhe a sua comida todo dia, tá? Então, não é o intestino, é o garfo. E a pessoa que também é constipada, ela não tem como ser feliz, né, gente? Ela é enfesada, aquela pessoa ranzinza, aquela pessoa enjoada, aquela pessoa que toma conta da vida dos outros, aquela pessoa que reclama de tudo, aquela pessoa que parece ter uma bigorna agarrada no pé dela, que tudo é pesado na vida dela. Então essa pessoa, na verdade, ela tá cheia de fezes, deve ser, só pode ser, né? Porque tem gente que dá vontade de falar assim, dá um laxante, vai no banheiro para ver se você fica mais leve, porque conviver com você está impossível. Gente, super live, hein? Super live, essa foi muito boa. Live e episódio, né? Esqueço de vocês aí do podcast, perdão, gente. Vamos a alguns recados. Primeiro, o nosso podcast, ele passa no Spotify e ele passa lá no YouTube. Então, se você está aqui escutando isso, dirigindo, tá, gente? Isso é feito para vocês. É que eu fico na live aqui no Instagram, mas não é para vocês, tá? Vocês estão aqui de enxerido.
Isso aqui foi feito para o podcast. O podcast é para você ouvir no carro, o podcast é para você ouvir na academia, para você ir aprendendo, né? Hoje, a grande evolução do ser humano é exatamente você ter a possibilidade de aprender fazendo outras coisas. Antes não, antes você tinha que estar no carro, dirigindo, ouvindo aquelas rádios ruins, aquelas músicas ruins, e hoje você pode aprender coisas novas o tempo todo. No YouTube também você pode assistir, lembrando que se qualquer um dos dois você tiver, gente, curte lá, por favor, dá 5 estrelinhas no Spotify, ajuda muito pra gente, dá o likezinho lá no YouTube, e se você tá aqui no Instagram também, dá um like aqui, compartilha essa live, manda pras pessoas, tem um monte de gente enfesada, e aquela pessoa que tiver amargurado com a vida, manda, porque às vezes se ela fizer cocô, ela fica mais leve. E o nosso segundo recado é sobre o Renova, que se você gostou desse episódio, entendeu tudo sobre o intestino, na verdade não entendeu nada, né? Só viu que tá ruim, mas você pelo menos agora diagnosticou o que tá ruim na sua vida, saiba que a gente tem o nosso Renova, que é o grande programa onde a gente vai trabalhar muito intestino. A nossa primeira semana é bater intestino, é bater em digestão, é aprender tudo, é suplementar. Tudo que vocês aí tiveram dúvida ou tudo que vocês querem aprender, a gente vai trabalhar muito bem lá no Renova. Isso aqui, se você vê que aqui em 1 horinha mais ou menos a gente passou em todo o intestino, lá a gente vai trabalhar quase 1 hora em cada parte desse intestino para você entender tudo e ver como vai mudar a sua relação com o alimento, com a digestão e com a sua saúde intestinal e com a sua saúde geral, tá? Então eu vou deixar o link lá nos stories para você, nas descrições dos episódios também tem o link do Renova, fica disponível para vocês, convido para participar, até porque no início agora de julho, a gente começa mais uma nova turma, uma nova de gente aí, uma leva de gente para aprender saúde, viver saúde, transbordar saúde para a sua vida e para todo mundo ao seu redor aí. Então, finalizamos aí, fica um grande abraço para vocês, cuidem do seu intestino, a sua saúde começa. Hipócrates já dizia, toda doença começa no intestino, é isso aí que você quis dizer, tá? Começa no intestino, porque se você não tem saúde intestinal, é impossível você ter saúde na sua vida. Impossível. Quer saúde? Cuide do seu intestino, vai melhorar a pele, vai melhorar a energia, vai melhorar o humor, vai melhorar... o que é melhor para quem tem gás? Aurelina, você vai pro Renova, você vai melhorar muito seus gases aí, porque você vai entender aonde você está errando. Então, gente, finalizamos mais um Fala Montese. Obrigado pela companhia. Espero ter ajudado aí e ter te ajudado a ser uma pessoa mais feliz, menos enfesada e com menos sintomas intestinais.